Graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, a conversão de Zaqueu. Diz assim o texto sagrado: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto fala da conversão de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe, ou comandava um grupo de publicanos. O que eram esses? O que fazia esses publicanos? Publicanos, na época de Jesus, eram funcionários públicos. Eles trabalhavam para o governo de Roma, para o imperador romano, coletando impostos de seu próprio povo e enviando esta quantia para Roma. Então ele era responsável por coletar impostos. Justamente na cidade de Jericó, ali passava uma importante via, e esta via ela vinha da região de Damasco. Portanto, ali passavam muitas mercadorias provenientes da Mesopotâmia. Então ali tinha um posto de coleta de impostos. Por isso ele era chefe de um grupo de homens que trabalhavam ali naquela cidade, um local importante para a coleta dos impostos. Tinha também mais outros 2 lugares, que era Cesareia de Filipe e também em Damasco, 2 cidades ali importantes onde se também fazia a coleta de impostos para o governo romano naquela região. E na cidade de Jericó é que Zaqueu morava. Portanto, a cidade de Jericó era uma cidade importante, até porque Herodes o Grande havia destruído a cidade velha e tinha construído uma cidade nova. E essa cidade nova, a cidade de Jericó, a nova cidade, ela foi arborizada com muitos sicômoros ou figueira brava. Ao longo das vias, Herodes o Grande, ele mandou que fosse plantado várias figueiras bravas ou sicômoros ao longo das vias, justamente para que a cidade ficasse bem arborizada, com muitas sombras. Esse era o cenário ali de Jericó. E teve um dia que Jesus ele estava indo em direção àquela cidade. Foi a última vez que Jesus esteve em Jericó, pois ele foi, voltou e na última semana foi a sua morte em Jerusalém. Portanto, nesse dia, último dia,
que Jesus teve ali em Jericó. Inclusive, na passagem anterior, ele curou um cego, Bartimeu, quando ele estava ali entrando na cidade. Outros evangelistas dizem que ele curou um outro cego quando ele estava saindo. Portanto, um evangelista registra que ele curou um cego quando estava entrando. Outro evangelista relata que ele curou um outro cego quando ele estava saindo, ele estava voltando para Jerusalém. Portanto, foram 2 cegos curados ali, relatados pelos evangelistas. Mas Lucas, ele relata sobre a conversão de um homem que era coletor de impostos. Esse homem se chamava Zaqueu. Eu creio que Zaqueu, naquela cidade pequena de Jericó, na coletoria, ele ouviu o alvoroço da cidade e procurou saber o que estava acontecendo. Com certeza alguém falou assim: não, Zaqueu, Jesus está chegando aí, está na entrada da cidade. E ele acaba de curar um cego. Pois Jesus, na passagem anterior do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele relata que ele curou um cego entrando na cidade de Jericó. No capítulo 18, no versículo 35, ele diz: e ao aproximar de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Então, aproximando de Jericó, Jesus cura um cego. Com certeza ele parou ali, a multidão que estava ao seu redor, grande multidão, e ele curou aquele cego. E alvoroçou toda aquela cidade. E Zaqueu procurou saber o que era aquele tumulto. Com certeza alguém falou assim: não, é Jesus de Nazaré que está aí e acaba de curar um cego. E Zaqueu pensou consigo: eu quero conhecer este homem. Quem é este homem que dá vista aos cegos, que cura os enfermos? Quem é este homem? Eu quero conhecer este homem. Despertou no fundo do coração de Zaqueu uma curiosidade. Ele queria saber quem era Jesus. Lendo o texto, deduzimos que parece que Zaqueu foi em direção à multidão. Mas como Lucas relata que ele era um homem de pequena estatura, ele tentou por todos os meios tentar ver quem era Jesus, mas devido à sua pequena estatura, talvez, não sei, 1,40 m, 1,50 m, não sabemos. O evangelista não deixa registrado, mas diz que ele era de pequena estatura. Ele tentava procurar Jesus entre a multidão, olhando, mas a sua altura, a sua estatura não permitia que ele enxergasse Jesus. E ele olhou aquelas árvores ao longo da via, ao longo da rua, ali da cidade de Jericó, e ele pensou: já sei, vou correr adiante da multidão porque ele está entrando em Jericó, eu vou subir num sicômoro daquele, ou uma figueira brava, e lá de cima eu vou ver quem é Jesus. Quem é este homem tão importante que a multidão está aglomerando ao seu redor. E diz aqui que ele correu depressa. Ele correu e subiu. Correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu subiu naquela figueira e lá, entre as folhagens, ele ficou olhando para baixo, esperando o momento oportuno em que Jesus deveria passar por ali. Talvez ele dizia consigo: Jesus nem vai me ver aqui em cima, estou escondidinho no meio das folhagens. Até porque o sicômoro, a figueira, ela tinha muitas folhas, por isso que Herodes pediu que fosse plantada essas árvores ao longo da via. E ele ficou lá, em cima, esperando o momento. Mas ele não sabia que Jesus era e é conhecedor de todas as coisas. E quando Jesus foi passando por baixo daquela figueira brava, para a surpresa de Zaqueu, ele não esperava aquilo. Ele talvez pensava consigo mesmo: Jesus vai passar direto, mas eu vou conhecer quem é este homem. Pelo menos verei a face deste homem tão importante
em que a multidão está ao seu redor. E quando Jesus chega debaixo daquela figueira, ele para, olha para cima e diz: Zaqueu, desça depressa, Zaqueu. Desça daí, Zaqueu. Não fique somente me olhando, Zaqueu. Desça depressa. E ele diz: Hoje eu quero pousar em sua casa. Talvez os planos de Jesus era pagar uma pousada em uma pensão ali existente em Jericó. Mas naquele dia, Jesus, ele preferiu pousar na casa de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu agora, ele era um novo homem. Ele tinha tomado a atitude de conhecer quem era Jesus. Quando a decisão do homem parte dele primeiro em conhecer a Jesus, aí sim há a verdadeira conversão no coração deste homem. Quando o homem toma essa atitude, tudo na vida deste homem muda, pois a transformação começa a partir do seu interior, do seu íntimo, da atitude de conhecer quem é Jesus. A transformação já tinha começado na vida de Zaqueu. Mas muitos não entendem isso. Muitos não entendem. Vejam bem que no mesmo capítulo 19, no versículo 7, o evangelista diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Queixar é pensar alguma coisa contra a atitude de que alguém estava fazendo. É pensar mal a respeito da atitude, daquilo que a pessoa está fazendo. Eles estavam reprovando a atitude de Jesus. Toda a multidão, isso aqui que toda a multidão estava reprovando a atitude de Jesus. Ele se hospedou na casa de um pecador. Impressionante que essa mesma multidão, no capítulo 18, no verso 42, diz assim: Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. O evangelista estava dizendo a respeito do cego que estava à beira do caminho. E seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Todo o povo que estava seguindo Jesus, naquele momento em que o cego foi curado, todo o povo deu louvores a Deus. Mas logo em seguida, este mesmo povo que deu louvores, deu glórias a Deus pelo fato de um homem ter sido curado da sua cegueira, este mesmo povo murmurou contra Jesus no que se diz respeito a perdão de pecados. Pelo simples fato de um irmão judeu que era publicano, que era considerado traidor da nação de Israel, agora tinha reconhecido as suas misérias e que agora estava convertendo-se a Jesus. A prova tanto que Zaqueu mudou a sua atitude é que no versículo 8 ele diz: mas Zaqueu levantou-se e disse a Jesus: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Veja bem que Jesus não pediu Zaqueu para que Zaqueu ressarcisse as pessoas a quem ele extorquiu dinheiro. Não. Ele não pediu a Zaqueu que vendesse todas as suas propriedades como ele pediu para aquele jovem rico. Não. Porque Jesus sabia o que estava dentro do coração de Zaqueu. Jesus sabia que a mudança já tinha sido feita dentro do coração de Zaqueu e que agora ele realmente era um novo homem. E ele não estava mais apegado aos bens materiais. Prova disso que ele estava disposto a vender metade
dar a metade dos seus bens aos pobres. E se alguém ele tinha extorquido, ele restituiria, devolveria 4 vezes mais. Quando a obra de Jesus é perfeita em nossas vidas, não precisa de Jesus pedir nada. Nós a fazemos de livre e espontânea vontade, pois nós o amamos e temos prazer em servi-lo. E veja bem a resposta de Jesus para aquele homem, ou para aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.